Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele, estou de volta com vocês, gravando essa aula. Hoje nós vamos trabalhar vozes verbais, tá? Então prepara o seu livro, seu material, caderno, né, para anotar aí os assuntos mais importantes, tá bom? No seu livro, você pode estar abrindo aí na página 65, tá? Na página 65, seu livro 1, ok? Página 65 para você acompanhar. Né? Na verdade, na 63. Na 63 começa com um texto falando aí sobre vozes verbais, tá? É um cordel, né? O trecho de um cordel, ok? E em seguida ele inicia a voz ativa. Né? A gente vai falar, na verdade, sobre as vozes do verbo, né? Por isso, vozes verbais nas orações, tá bom? Eu preparei um slide aqui, presta atenção primeiro nos slides, eu vou passando, vou explicando para você. E em seguida a gente pega o livro, tá legal, gente? Então vamos lá. Me acompanha aqui. Quais são as vozes do verbo? Né? E aí nós temos um personagem aqui, ó, para ilustrar aqui, para nos dizer, né? Os verbos, eles apresentam flexão em voz. E quais são, então, as vozes do verbo? O verbo, eles apresentam em 3 vozes, a ativa, a passiva e a reflexiva, tá? Então, olha aí, você tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos entender cada uma delas, não se preocupe, a gente vai passo a passo, tá legal? Então vamos lá. Um exemplo aqui de voz ativa. Na voz ativa, você tem o sujeito, ó, tá vendo? Naquela ordem direta da oração. Eu vi o menino no parque. Então você tem aqui um sujeito, em seguida você tem o verbo, né? A ação aí realizada por ele, tá vendo? Eu vi o menino no parque, tá? Aqui é uma voz ativa. Olha a voz passiva como fica. O menino foi visto por mim, ok? E aí, se você parar para pensar, você vê que a nossa língua, né, a língua portuguesa, ela nos proporciona, né, as diversas formas da gente falar, da gente montar aí as estruturas frasais, da gente construir, não é isso? Então, você tanto pode utilizar a voz ativa, tá? Como a voz passiva, né? E ainda temos a voz reflexiva, ó. Eu vi-me ao espelho, né? Você vai perceber que eu exerço a ação e eu sofro também a ação, tá? Calma aí que a gente vai ver passo a passo e você vai entender cada uma delas, tá bom? Mas o importante agora é você saber que a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva são as vozes, então, que representam aí essa flexão, né, dos verbos nas orações, tá bom? Então vamos lá. Voz ativa. Vamos falar agora especificamente sobre a voz ativa, tá? Olha o que a menininha diz aqui. A voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Então a gente tem aqui, ó, frases indicando, né, essa voz ativa. Eu comi o bolo. Olha lá, eu comi. Ela tá dizendo aqui, ó, o sujeito pratica a ação, tá vendo? Eu comi. Meu filho comprou o chapéu. Quem comprou o chapéu? Ah lá, meu filho. Então, ó, meu filho comprou. O meu filho exercendo a ação, praticando a ação verbal, tá vendo? Os alunos leram os livros. Então, nós temos também aqui, ó, os alunos leram. Então, nós temos um sujeito aí praticando uma ação verbal, tá? Então, nós temos aqui o que, gente? Frases na voz ativa, ok? Anote isso aí no seu caderno. Coloca como exemplo. Exemplos de frases na voz ativa. Eu comi o bolo. Meu filho comprou o chapéu. Os alunos leram os livros, ok?
E sempre lembrando que a voz ativa é usada quando o sujeito pratica a ação verbal, tá? E reconheça os verbos, né, pessoal? Nessa altura do campeonato não dá para dizer mais, ai, professor, esqueci. O que é verbo mesmo? Não dá, né? Então, vamos lá. As ações aqui, ó, comi, comprou e leram, ok? Então, nós temos os verbos aqui, tá bom? As ações realizadas pelos sujeitos aqui das orações, belezinha? Então, vamos lá, vamos seguindo. E a voz passiva, gente? Vamos pensar aí, como é que é isso? Como funciona? Olha o que uma pergunta para a outra. Aliás, elas acabam afirmando, né? Olha o que ela diz. Quando o sujeito da oração sofre a ação verbal, é usada a voz passiva. Assim, o sujeito é o paciente de uma ação. Então, percebeu? Lá na voz ativa, ele é que age, né? Ele é que realiza a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Vamos ver como isso funciona? Olha aqui. O bolo foi comido por mim. Repara só a forma de falar. Eu poderia falar eu comi o bolo na voz ativa e na voz passiva o bolo foi comido por mim. Repara que eu agora passo a ser o quê? Eu sofro a ação do verbo, né? Esse verbo, na sua estrutura, ele é modificado, ó. Ele agora é uma locução verbal, tá vendo? Antes, eu só usava uma ação, comer, né? Eu comi o bolo e agora o bolo foi comido. Esse foi comido é uma locução verbal, tá? E você vai observar também que na voz passiva, você vai ter aí sempre a preposição depois da locução verbal. No caso aqui, o por, tá vendo? Então, são pontos aí importantes, né? Para você estar anotando, porque isso vai ajudar você a identificar o tipo de voz, tá? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva relacionada ao verbo. Anota então isso aí. Outro exemplo de voz passiva. Os livros foram lidos pelos alunos. Lembra que lá na voz ativa a gente colocou os alunos leram os livros? Então eu tenho o sujeito realizando uma ação, né? Ok, ele é ativo. E na voz passiva? Não. Na voz passiva agora, o sujeito sofre a ação. Olha só, foram lidos pelos alunos. Então, ele agora assume uma locução verbal aqui, ó, foram lidos. Lembrando que a locução verbal é sempre um verbo, né, auxiliar, tá? Acompanhando o verbo principal aí da oração, tá? Foram lidos, foi comido, né? E quando você estiver observando a oração, você vai entender e vai considerar esse foram lidos aqui, essa locução verbal, como apenas um verbo, tá? Como apenas uma ação, ok? Então, os livros foram lidos pelos alunos. Olha a preposição aqui, pelos, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui dois exemplos de quê? De frases na voz passiva. Percebeu? Anotou aí? Muito bem. Então, vamos seguindo aqui. Só para ficar bem claro aí, ó. O sujeito é o paciente de uma ação, ok? Então, vamos lá. Aí, ó, mim, né? Aqui. E a setinha indicando aqui os alunos também, tá? Então, vamos lá recapitular. A voz passiva é usada quando o sujeito gramatical, ele sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação. Né? Essa ação ela é praticada pelo agente da passiva, tá? Vamos lá, por exemplo. O chapéu foi comprado pelo meu filho. Então, meu filho aqui, ó,
é o agente da passiva, ok? Ele não é mais o sujeito da ativa, ele agora é o agente da passiva. Foi comprado, ó, locução verbal, tá vendo? Indicando a ação, o que aconteceu, e a preposição aqui logo depois, logo após a locução verbal. Tá, gente? Entendido? Presta atenção aí nessa forma, tá? Nessa estrutura, nessa mudança, né? Nessa nova construção, tá bom? Então vamos lá. Anotou tudo? Se você achar que tá rápido, pausa o vídeo, né? E aí faz as anotações e depois retoma o seu vídeo aí, tá? Vamos seguindo então. Tem muita coisa ainda pra gente ver. A voz passiva, ela pode se apresentar como voz passiva sintética, tá? Nós vamos ver agora. E depois vamos falar da voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, as frases apresentam essa estrutura. Olha só, verbo transitivo, mais o pronome ser, mais o sujeito paciente. Como assim, professora? Não entendi. Calma, vou lá que eu vou te mostrar o exemplo aqui. Olha só. Verbo transitivo, comer, né? Quem come, come o quê? Alguma coisa. Então, você precisa de complemento para esse verbo, correto? Então, quando diz comeu-se o bolo, você tem aqui, ó, um pronome ser, que ele é um verbo transitivo, que pede aí um complemento direto, né? Comeu-se o bolo, você tem uma voz passiva, tá? Ok? Vamos para outro exemplo. Leram-se os livros. Pega o verbo ler. Quem lê, lê o quê? Ah, então pede um complemento, não é isso? Ele é um verbo transitivo que pede um objeto direto. Então, se eu encontro esse verbo nessa forma aqui, ó, tracinho SE, é sinal de que eu tenho uma voz passiva sintética. Leram-se os livros, tá? E aí, gente, é preciso sempre relembrar, né? Esse verbo é o quê? É transitivo direto, indireto. Então, isso é muito importante para a gente poder identificar essa voz passiva sintética, ok? Vamos ver se tem outro exemplo aqui. Ó, verbo comprar. Comprou-se o chapéu. Quem compra, compra o quê? Né? Então, ele também é um verbo transitivo. Ele pede complemento, ok? Um complemento direto. Esse não precisa de preposição, tá? Então, ele é uma voz passiva sintética, ok? Comeu-se o bolo, leram-se os livros, comprou-se o chapéu. Ok? Anotou aí? Sempre nessa estrutura, verbo transitivo, mais o pronome ser, mais o sujeito paciente, tá? Então vamos lá. Na voz passiva analítica, presta atenção. Ela é usada para indicar que o sujeito da oração sofre a ação verbal. Na voz passiva analítica, a ação é praticada pelo agente da passiva. E o agente da passiva é acompanhado da preposição, como eu já falei, e que pode ser o por, pelo, pela, tá vendo? Pode também ocorrer a construção com a preposição de, tá? Então, a gente vai ver isso aqui com alguns exemplos. Olha só. Você vai ter sempre assim, o sujeito paciente, mais um verbo auxiliar, né? E o verbo principal, que vai formar, então, a locução verbal. Você vai ter uma preposição em seguida, tá? E finalizando o agente da passiva. Ok? Então, anota aí essa estrutura. Isso aqui é importante. Sujeito paciente, verbo auxiliar, particípio, preposição e agente da passiva, ok? Olha o exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos lá. O último pedaço de torta foi comido por mim. Então, você tem aqui, ó, o último pedaço de torta,
sujeito paciente, né? Verbo auxiliar e o verbo particípio. Na verdade, o verbo auxiliar e o verbo principal. Foi comido, olha aqui. É porque o comido aqui tá na forma nominal particípio, tá? Lembra que essa forma nominal particípio são aqueles verbos terminados com ado, edo, ido. Ok? Lembrou? Então, por isso ele colocou aqui particípio. Então ficou assim, foi comido, tá? E o por mim, por é a preposição, e o mim aqui é o agente da passiva. Então você tem o sujeito paciente, que é o último pedaço de torta, foi comido, locução verbal, que é verbo auxiliar mais verbo principal, a preposição e o agente, então, da passiva, ok? Entendido? Olha lá, circulando aí, reconhecendo, faz desse jeito também no seu caderno. Escreve a sua oração, circula. Nessa hora você pode usar as canetinhas coloridas, puxa uma setinha, né? Indica. Por quê, gente? O visual atrai, né? E aí fica mais fácil para você estudar, aprender, assimilar, identificar, tá bom? Então vamos lá. Sujeito paciente, ó, circulei, né? O último pedaço de torta, tá? Essa parte verde aqui. Foi, nós temos aqui verbo auxiliar, tá vendo? Comido, ó, nós temos aqui particípio, tá? É a forma nominal do verbo, ok? Mas não esqueça que foi comido é a locução verbal, tá? Escreve aí. Nós temos a preposição por e temos aqui o mim, que é o agente, então, da passiva, ok? Assim ficou melhor, né? Deu para entender? Tudo separadinho, destacado aí direitinho para você poder visualizar de forma que você apreenda melhor, tá? Então anota isso aí, pessoal. Anota porque é muito importante essa parte da matéria, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo então. Diferenças entre voz passiva sintética e analítica. Tem diferença? Tem, né, gente? Tem diferença. Vamos ver? Voz passiva analítica, olha só. A encomenda foi entregue pelo motorista. Observe. Quem é o sujeito paciente aqui? Ó, a encomenda, né? Qual é o verbo auxiliar? Foi. E o verbo na forma nominal particípio, que é o verbo principal? Entregue, que seria o verbo que? Entregar, né? Preposição, gente, qual é? Ó, pelo. E o agente da passiva? Ah, o motorista, ok? Muito bem. E a voz passiva sintética? Olha que simples, fez-se a encomenda. Lembra que o verbo tem que ser transitivo? Verbo fazer, né? Quem faz, faz o quê? Faz aquela perguntinha, né? Quem faz, faz o quê? E aí você identifica o complemento, ele precisa de um complemento, ok? Então a gente coloca aqui um pronome oblíquo átono, né? Tá? Fez, tracinho C, a encomenda. Nós temos o verbo, temos o pronome e temos o sujeito paciente. A encomenda é o sujeito paciente. Observa que na voz passiva analítica, tá vendo? Além da frase ela ser mais elaborada, né? Ela é maior, tá vendo? Ó, a encomenda foi entregue pelo motorista. Então você tem aqui a encomenda que na voz passiva sintética ela está como sujeito paciente, só que no final da oração, na passiva analítica ela inicia a oração, tá vendo? A encomenda foi entregue, tá? Então aí você percebe as construções, elas vão mudando, né? Modificando. E na voz passiva sintética é mais resumida, né? Você vai perceber que as frases são menores, entendeu? Sempre tem ali o pronome ser, tá? Vai observando aí a construção, né? Dessas frases, ok? Então vamos lá. Anota isso aí que é importante, hein, gente?
O pronome ser, anota aí, é classificado como um pronome apassivador, tá? Só você associar, né? Voz passiva, apassivador, ok? O verbo, ele deve concordar com o sujeito da oração. Não esqueça disso, tá? Anota então aí. Muito bem, vamos lá. E agora, voz reflexiva. Reflexiva, isso mesmo o nome? Sim, gente. Né? Lembra aí de reflexo? Então, vamos entender essa voz reflexiva. Olha a conversa aí dos dois personagens. Quando usamos a voz reflexiva? E ele responde: quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Ué, o sujeito ele pratica e também sofre a ação verbal? Sim. Vamos ver alguns exemplos. Ó, ele se feriu com a tesoura. Aí, presta atenção, vou te fazer a pergunta. Quem estava usando a tesoura? Esse ele aqui, não é isso? E quem acabou se ferindo com essa tesoura? O próprio ele. Então, observou? O sujeito, ele tanto praticou, como ele sofreu a ação do verbo. Tá? Então, aqui você tem o quê? Um exemplo de voz reflexiva. É isso. Vamos pegar aqui outro exemplo. Alimento-me sempre de forma saudável. Então, olha só, gente. Pega o verbo aqui. Alimento-me. Quem é que fala dessa forma? Qual é a pessoa? Qual é o pronome aqui que conjuga esse alimento-me? Ó, esse me aqui que indica o quê? Primeira pessoa, né? Eu. Eu sempre me alimento de forma saudável, ok? Então, eu tanto pratico essa ação, como eu sofro os benefícios dela. Percebeu? Tá? A terceira oração. Eles olharam-se longamente. Então, observa, o que está acontecendo aqui nessa oração? Ah, professora, eles... Será que tem um casal aí nessa história? Estão se olhando? Pode ser, né? Eles olharam-se longamente. Então, observa, também é voz reflexiva, porque essa ação, ela é recíproca, né? Os dois estão se olhando, tá? Então, é isso. Perceba, nesse contexto, a voz reflexiva. Vamos lá, vamos continuar. Eu circulei ali, ó, os pronomes, tá vendo? O se, o me, na segunda oração, e na terceira oração, novamente, o se, tá? Então, vamos recapitular. Voz reflexiva. Vamos lá? E aí seria bom, gente, anotar, hein? Tá? Eu tô sempre falando. Deixa tudo anotadinho, porque depois que acaba o vídeo, aí dá preguiça, não quer ver de novo, né? Aí pode esquecer o dia que foi essa aula. Então já deixa tudo organizado no seu caderno, para quando tiver que estudar, a prova tá chegando, aí você já volta lá no seu caderno e pega essa matéria, tá bom? Vamos lá, recapitulando. A voz reflexiva é usada quando o sujeito gramatical ele pratica e sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é ao mesmo tempo, hein, o agente e o paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome, e esse pronome é oblíquo, né? Me, o te, se, o nós, vós e o ser, que atua como objeto de um verbo na voz ativa, tá? E aí você pode anotar os exemplos. A voz reflexiva é considerada recíproca. Lembra do último exemplo? Que eles estavam se olhando? Então, quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem a ação um do outro. Então, nós temos aí uma voz reflexiva. Tá bom? Anota também os exemplos, tá bom, gente? Não esquece, não deixe de fazer o que eu estou falando. Vamos lá. Praticando, olha aí que legal.
Então, o que você vai fazer agora? Eu vou dar um tempinho, você escreve essas orações no seu caderno para a gente poder identificar se a voz é ativa, se a voz é passiva, se a voz é reflexiva. Simples, só isso, tá? Só para ver se você já pegou a ideia, para ver se você entendeu, se você compreendeu a ideia. Vamos fazer o básico aqui, tá bom? Vamos passo a passo. Vamos lá, temos 5 orações a princípio. A primeira diz assim: Mariana leu o livro. Escreve essa frase aí. Mariana leu o livro. E conforme você for escrevendo, você já vai pensando, né? Que tem um sujeito, esse sujeito exerce uma ação. Ah, então já sei que voz é essa. Entendeu? Então você já fica esperto aí. Vai escrevendo, mas já vai pensando também naquilo que você está escrevendo. Observe a frase número 2. O almoço foi feito. Olha só, o que a gente tem aí, gente? Já vou dar uma dica, hein? Locução verbal. Ah, então fique esperto. O almoço foi feito pela avó. Tranquilo, né? Facinho. Muito bem. Vou voltar para corrigir. Primeiro você escreve as orações. Vamos lá. Frase 3. As provas dos alunos foram corrigidas. Olha aqui, ó. Foram corrigidas. Presta atenção. Locução verbal, né? Verbo auxiliar e o particípio. Então, fica ligadinho aí. As provas dos alunos foram corrigidas pelo professor, tá? Muito bem, então eu estou escrevendo e eu já estou analisando, já estou vendo o que tem aqui nessa oração, tá? Frase 4. Titia fez o almoço. Tranquilo, né? Frase 5. Corrigiram-se as provas. Ah, tem aquele tracinho, tem o pronome aqui, olha só, já vai observando, hein? Esse verbo é um verbo transitivo? Pensa aí. Corrigiram. Quem corrige, corrige o quê? Ele é, né? Então ele pede complemento, tá? Muito bem. Então vamos lá. Vamos corrigir? Viu? Se você fizer assim com atenção, passo a passo, pensando em cada uma delas, não tem dificuldade, gente. Dá para identificar tranquilo. Vamos ver a primeira. Mariana leu o livro. Que tipo de voz nós temos aqui? Uma voz ativa, né, gente? Ótimo, aqui, ó. Temos um sujeito realizando a ação, correto? Número 2, o almoço foi feito pela avó. Olha aqui, voz passiva, né? Nós temos o verbo auxiliar, tá vendo? O particípio, a preposição, o agente da passiva. Muito bem. Na terceira, as provas dos alunos foram corrigidas pelo professor. Temos também aqui o quê? Uma voz passiva, tá? A mesma estrutura, né? Daqui de cima, ó. Fácil de identificar. Número 4. Titia fez o almoço. Quem fez o almoço? A titia. Então, nós temos um sujeito aqui, bem ativo, não é isso? Voz ativa, ok? Número 5. Corrigiram-se as provas. Temos uma voz passiva, o quê? Sintética. Lembra da frase com o pronome apassivador, tá? Próxima oração. A menina penteia-se todos os dias. Gente, para tudo. Presta atenção aqui, olha só. A menina penteia-se. Quem está realizando essa ação de pentear? A própria menina, né? E ela está penteando quem? Ah, ela mesma? Então, nós temos aqui o quê? Uma voz reflexiva. Isso aí. Vamos ver a segunda. O cozinheiro feriu-se com a faca. Observa aqui, quem é o sujeito aqui? O cozinheiro, né? O que aconteceu, gente? E ele usou a faca e acabou se ferindo? Exatamente. Então, temos também aqui o quê? Uma voz reflexiva, ok? Terceira oração, preste atenção.
Nós olhamos-nos no espelho. Ah, então olha aí, nós, não estou sozinha, né? Primeira pessoa do plural. Isso aqui pode ser uma reciprocidade, correto? Legal, então a gente tem aqui uma voz reflexiva, tá? Próxima oração, estamos quase finalizando. Eles olharam-se longamente antes de se abraçarem. Olha aqui que bonito, gente. Eles olharam-se. Então também é uma voz o quê? Reflexiva, né? Um olhando para o outro. Olha a estrutura aqui do verbo, hein? Pedro e Bianca amam-se muito. Então, olha aqui. Pedro e Bianca amam-se. Todas elas são vozes reflexivas, tá? Muito bem, gente. É isso aí. Gostaram? Legal, né? Espero que sim. Então, eu vou terminando por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula, tá? Coloca tudo em dia, faça os seus exercícios e a gente retorna aí corrigindo os próximos trabalhos aí do seu livro, tá bom? Tchau, tchau!